Bem-vindos, quer dizer, bem-vindas. Paula, boa noite. Fran, Renata, boa noite. Tudo bom, Gris? Carmen, oi, boa noite. Oi, Maria Cristina, boa noite. Tamires, boa noite. Bem-vindas todas. Por enquanto tá aqui uma mulherada, né? Time das mulheres. Como é que vocês passaram aí a semana? Hoje eu tô bebendo um pouco de café, mas já tomei o meu mel. Vamos ver se vai ajudar hoje na voz. Esperar. Acho que já deu, né? Já são 8 horas aí, gente. Elisângela. Bem, todo mundo passou bem, ótimo. Já são 8 horas aí no de vocês? Não sei se dá pra ver aqui. Tudo bom, Elisângela? Tânia, Ivete, boa noite. Bem-vindas todas. Fernanda. Boa noite, Fernanda. Oi de novo, né, Ivete? Já são 8? Ah, então acho que a gente já pode começar, né? Ei, Tânia! Esperar só mais um cadinho pra gente ser pontual. São 8:01? Ah, 8:01 já, dá pra começar. Então vamos lá. Esse tema é sobre Iago. Ah, o Iago agora é o primeiro homem a entrar aqui. Cíntia, boa noite, bem-vindas, bem-vindo. O nosso tema, doenças psicossomáticas, né? E aí, como subtítulo, quando a boca cala, o corpo grita. Na verdade, a frase, né, original. Oi, Adriane, boa noite. A frase original é a seguinte, eu até anotei aqui para não esquecer. Se a boca fala, ei tia, minha tia entrando, boa noite. Se a boca fala, os órgãos saram. Se a boca cala, os órgãos falam. Quando eu coloquei ali, né, eu dei uma dramatizada na frase, dizendo que quando a boca cala, o corpo grita, é porque dependendo, né, do quanto nós estejamos armazenando, guardando emoções mal resolvidas, na verdade o corpo chega uma hora que grita mesmo, né? Um monte de gente entrando. Deixa eu só falar com o povo que entrou. Adriane, falei. Márcia, Thaísa, Marilza, Suzana, Samanta. Samantinha não estava podendo vir. Iris. Ah, então tá. Passou rapidinho, mas pelo menos marcou presença aqui. Boa noite, bem-vindos todos e todas. Theo, boa noite. Ah, então, o time dos homens está aumentando, gente. Então, é um tema assim que é muito importante, né, abordar. Eu já queria ter falado desde o início, mas aí surgiram outras propostas de tema e, enfim, vai ser falado hoje. Porque assim, essa é uma realidade de todo mundo, né? Todos nós, de alguma forma, acabamos desenvolvendo as doenças psicossomáticas. E aí, se a gente for entender, né, o que é psicossomático, se a gente for entender a palavra psico, quer dizer mente, soma quer dizer corpo, né? Então, é a junção do corpo e da mente. Ainda bem que já caiu por terra, né, há bastante tempo, aquela ideia de trabalhar, de se considerar a mente e o corpo separadamente.
como se fossem duas partes distintas, né? Muitas pessoas viam a mente e o corpo como sem ligação, até mesmo dando menos importância, muitas vezes, à mente, né? A mente ainda não recebe a devida importância, embora já tenha melhorado bastante. Ei, Eda, boa noite. Então, as pessoas hoje estão mais abertas, né, a entender tudo que se relaciona com a mente, mas ainda estamos, assim, num caminho um tanto atrasado, né? A gente ainda tem um caminho muito longo para percorrer em relação a tudo que se refere à mente. Então, o que são as doenças psicossomáticas, né? As pessoas fazem muita confusão. Muita gente chega para mim no consultório falando que com alguma queixa, né? Tipo, aparentemente sem nenhum problema, sem a possibilidade de, na cabeça, né? A hipótese de uma doença emocional. Ei, Cláudia, Eni. Então, elas chegam no consultório por encaminhamento de algum outro especialista médico, né? De alguma clínica ou alguma especialidade, dizendo assim, olha, eu tô aqui, não sei nem por que eu tô aqui. Eu vim aqui porque o meu médico falou para eu vir, né? O meu gastro, o meu dermatologista, o meu endócrino, enfim, falou para eu vir aqui porque eu estou passando por um problema X ou Y físico. E aí eu já fui virada do avesso, já fiz todos os exames e ninguém encontra nada. Não encontra nada físico. Então, eles disseram que é psicológico, que é coisa da minha cabeça e que eu tinha que procurar um psicólogo. E as pessoas chegam lá, assim, no consultório, bastante descrentes, eu diria até um pouco inconformadas, porque algumas acabam tendo o entendimento de que quando o profissional, né, seja o médico, enfim, fala ou outras pessoas que aquela doença é psicológica, a pessoa entende que ela está sendo acusada de simular sintomas, né? De simular uma doença, porque é coisa da mente. E não tem absolutamente nada a ver com isso, né? A pessoa, de fato, desenvolve aqueles sintomas físicos, né? Eu vou explicar esse processo, mas a origem é emocional. A origem desse problema, ela foi construído, né? Ela foi construída na mente. E aí o corpo acaba recebendo essa mensagem, né, de alguma coisa que está na mente e adoece, geralmente por um acúmulo dessas emoções. Um exemplo, claro, dessa ligação muito direta, né, na verdade, como se fosse uma engrenagem entre o corpo e a mente. Não sei se vocês já ouviram a síndrome do jaleco branco, né, para vocês verem como é de imediata essa resposta, que a mente envia uma mensagem e o corpo responde. A síndrome do jaleco branco é quando a pessoa vê um profissional da saúde, né, com um jaleco, e aí ela vai aferir a pressão aumenta, né, a pressão tá alta de repente, e na verdade essa pessoa nem tem a pressão alta. Quando ela vai passar por uma situação onde ela vai ser examinada, ela já fica mais tensa. Ou seja, a mente enviando uma mensagem de que ela está tensa, de que aquilo pode representar, né, alguma coisa de investigação. Tem gente que tem medo de hospital, tem gente que tem medo de injeção. Eu tô nesse time dos que tem medo de injeção. Eu vejo agulha, ó, corro. Então, assim, e essa mensagem é enviada para o corpo, que na mesma hora responde, nesse caso, com uma pressão aumentada, enfim. E aí pode ter uma sudorese, pode ter um coração acelerado, né? Um tipo de taquicardia. Então, é uma resposta imediata. Outro exemplo também muito claro, né? Quando uma pessoa está passando por uma situação de estresse muito intenso. Débora está dizendo que a pressão sobe, né? É muito comum isso. Muita gente reclama desse tipo de situação. Então, quando a pessoa está passando por uma situação de estresse, né, que ela está com um momento da vida agitado e não está conseguindo lidar bem com tudo isso, ela está se sentindo sobrecarregada, que aquilo passa a ser um peso, ela tende a imunidade tende a cair, a ficar mais baixa em função disso, e aí, a partir dessa imunidade baixa, vai desenvolver algumas doenças, né, que são oportunas disso, dessa imunidade mais baixa. Então, o cérebro, a mente, ela tá ligada diretamente. Todos os comandos, né, para o nosso corpo, para as nossas ações,
estão no nosso cérebro. Então, a mente comanda tudo. Então, as doenças psicossomáticas são aquelas em que a gente não consegue, aquelas doenças que a gente não consegue, emoções que a gente não consegue lidar bem. E aí, ao longo do tempo, né, essas emoções não é tão imediato assim em relação a essas doenças. Ao longo do tempo, o seu corpo vai absorvendo aquilo que você conscientemente não consegue externar. Porque muitas vezes as pessoas elas não verbalizam, né, ou elas não externam de alguma forma, e aí não necessariamente só verbalizando, pode ser chorando. Ei, pessoal que está entrando agora, Ludmila, Carol, Flávia, Raquel, Ana Paula, não sei se eu perdi alguém aqui. Boa noite, bem-vindas. As doenças, no caso, a forma de você externar quando você verbaliza, né, ou quando você chora. Existem 1000 maneiras de você colocar para fora uma emoção. Quando você não faz isso conscientemente, e aí eu digo que conscientemente é quando você tem, de preferência, né, o seu autoconhecimento mais trabalhado. Quanto mais consciência você tem de quem você é, melhor você vai identificar as suas emoções. E aí acontece que às vezes as pessoas desenvolvem essas doenças psicossomáticas e falam assim, nossa, mas não sei por que eu tô com esse problema, porque o médico falou, ou o psicólogo falou, o psiquiatra falou, que é de fundo emocional, né? Usa-se muito esse termo. É de fundo emocional, mas eu tô super bem. Eu não tô passando por problema nenhum. Só que nada é tão imediato em relação a você chegar a desenvolver uma doença física. Eu vou citar algumas. Não é imediato assim, né? É todo um processo. Geralmente o que você vem a sentir hoje foi construído lá atrás. Às vezes você passa por uma situação muito difícil hoje e aí você vai sentir realmente lá na frente. Que na hora que a situação te exige ali uma atitude, que você tem uma iniciativa, a gente às vezes fala, poxa, eu passei por uma situação tão difícil, eu não sei como é que eu tive força para enfrentar aquilo, porque a gente tem. A gente tem muito mais força do que a gente imagina. A gente se coloca, né, numa posição tão frágil, mas na verdade isso não corresponde com a realidade dos fatos, porque todos nós, quando passamos por uma situação difícil, a gente acaba tendo um desempenho muito melhor do que esperava, porque a gente tem essa força. E o cérebro nessa sabedoria, né, a nossa mente nessa sabedoria, ela consegue buscar essa força onde realmente ela existe. E aí, um tempo depois, quando passa a situação mais crítica, que a gente fragiliza, né, que a gente se permite, ufa, agora eu vou relaxar, eu vou descansar, aí naturalmente você acaba sentindo a tensão, né? A própria tensão muscular. Quando você está passando por uma situação de tensão que você não percebe, você enrijece o seu corpo quando você está preocupado com alguma coisa, ou quando você está tenso mesmo, quando você está estressado, ou uma situação que exige muita atenção, que você tende a tensionar os seus músculos sem perceber, né? Você fica enrijecido. E logo depois aparece, obviamente, essa dor, né? Depois que passa, que você relaxa o seu corpo, a dor aparece, né? A própria questão do bruxismo. Existem muitos relatos de pessoas que têm o bruxismo, né? Que é quando você trinca os dentes à noite. Tem até um aparelho específico que os profissionais da odontologia recomendam, que vai ajudar nesse processo, para que tem gente que quebra o dente, né? Que sangra à noite, enfim. Que também existe uma relação muito grande com as emoções, existe uma relação muito grande com essa tensão. Agora, qualquer pessoa vai desenvolver, ou melhor, todas as pessoas vão desenvolver as mesmas doenças, né? O que seriam essas doenças psicossomáticas? Doença psicossomática é toda doença física que tem origem nas emoções, tá? Esse é o entendimento básico da doença psicossomática. Aí a gente vai agora para o indivíduo. Cada pessoa, dentro da sua genética, dentro da sua fisiologia, da sua estrutura, ela vai ter uma predisposição a desenvolver determinadas doenças, né? Vai ter uma fragilidade maior, mais em um órgão do que em outro. Então, cada pessoa, dentro da sua predisposição a desenvolver alguma doença ou alguma fragilidade naquele órgão específico, naquela determinada parte do corpo, ela geralmente vai canalizar essas emoções mal resolvidas
para aquele órgão que é mais frágil, que a pessoa tem essa predisposição, né? Se de repente existe até um contexto genético, onde aquela pessoa tenha problemas gastrointestinais ou uma predisposição, aquela pessoa fisiologicamente tem uma predisposição a ter um problema na pele. Então, pode ser qualquer doença. E existem alguns órgãos específicos que têm uma direção, uma relação muito grande com as emoções. O que eu recebo muito no consultório? Problemas de pele, né? É muito facilmente desenvolvido através das emoções. Fibromialgia, né? Se caracteriza por uma dor em todo o corpo, nas articulações, é uma doença até que ainda é muito estudada. Problemas no estômago, gastrite, recebo muito paciente com gastrite, problemas intestinais têm uma ligação muito grande com as emoções, mas existem qualquer possibilidade de você desenvolver em qualquer parte do seu corpo. Isso vai depender da predisposição de cada um. Mas, geralmente, esses órgãos aparecem com muita frequência. Dor de cabeça, muita queixa de dor de cabeça por questões emocionais. Então, a gente não pode achar porque uma pessoa desenvolveu um problema no estômago que todas as pessoas que vão psicossomatizar vão desenvolver problemas no estômago, tá? Então, a gente tem que entender quem é aquela pessoa. Tanto que o recomendado, né, dentro da psicossomática, é que você não fique focado na doença do paciente, mas que você foque na pessoa, no paciente que tem a doença. Porque se você começar a estudar o indivíduo como todo, né, você vai começar a entender a história dele e por que ele chegou naquela patologia, né? Por que ele desenvolveu aquela situação. Se você simplesmente ficar focado, o profissional, e aí quando eu falo profissional, todos os profissionais da saúde, né, deveriam ter um olhar mais atento a isso. Porque quando você ouve o que o paciente tem para te falar, ele conta um pouquinho da história dele, como é que é o contexto familiar, ele vai entender muito mais facilmente. Porque se ele ficar focado só no sintoma físico, né? O que você está sentindo? Uma dor na barriga, uma dor, sei lá, dor de cabeça, eu sinto dor na coluna. Ele não vai ter uma resposta muito específica, porque pode ser um monte de coisa, pode ser, enfim, algo que não represente uma melhora global. Porque aí você vai ficar tratando o sintoma daquele paciente. Aí ele vai tomar um remédio, né? Vamos supor que aquele problema exige ali um anti-inflamatório, um antibiótico, enfim. Ele vai tomar, vai melhorar, o sintoma vai passar, mas ele vai voltar a desenvolver aquele mesmo problema mais à frente. Porque a raiz, né, de onde vem a origem não foi tratada. Eu tive uma experiência muito interessante. Durante um período da minha vida, eu trabalhei com um programa o Hiperdia, que é um programa para hipertensos e diabéticos. Esse programa foi muito interessante, que assim, me ensinou muito. Acho que eu trabalhei durante uns 2 anos, 1 ano e pouco, enfim. E é um projeto que eu tenho muita saudade, porque ele foi muito diferenciado. Eram pacientes, né, todos hipertensos e diabéticos, e nós éramos uma equipe multiprofissional. Então ali tinha eu como psicóloga, tinha nutricionista, tinha cardiologista, tinha clínico, tinha enfermeiro. E aí tinha endócrino. E esses pacientes passavam por toda a equipe e nós nos reuníamos, né, periodicamente para falar sobre esses pacientes, fazer tipo um estudo de caso, porque a gente entendia o paciente como um todo. Então tinha esse olhar. Todos os profissionais conversavam, cada um dava o seu parecer. E obviamente o tratamento era muito mais eficaz. E aí a parte da terapia nesse grupo era a terapia de grupo. Não era, tinha o atendimento individual e tinha o atendimento em grupo. Era impressionante a quantidade de pacientes que conseguiram regular, controlar a pressão arterial e a diabetes a partir do momento em que eles conseguiam verbalizar. E assim, muitos relatavam que todos eles tinham essa queixa, né? De passar por situações de conflitos familiares, situações no passado que não tinham ficado bem resolvidas, muitas emoções que não conseguiu, nem sempre a gente consegue resolver um problema que a gente tem com outra pessoa. Muitas vezes a gente vai ter que resolver isso com a gente mesmo.
nem sempre a gente tem a oportunidade, né, de resolver uma situação que ficou pendente. Então isso fica aqui martelando na cabeça. E a gente precisa entender que nada se resolve, como eu falo que nada acontece fora, né? Tudo começa aqui dentro, nada se resolve fora também. A gente tem que tirar essa ilusão de que você precisa, às vezes, falar tudo para a pessoa que você quer, para você ficar aliviado, né? Quando você tem um monte de coisa guardada, não necessariamente você tem que resolver aquilo com aquela pessoa. Geralmente, essa sensação que você carrega está em você, porque você falar com a pessoa não quer dizer que aquilo vai resolver, né? Não quer dizer que a pessoa vai falar o que você quer ouvir, pelo contrário. Às vezes você coloca para fora, você fala tudo que você está pensando e não recebe o retorno que você estava esperando. E aí, obviamente, a tendência até que você fique pior, né? Então, falar é muito importante. Se a gente tem a oportunidade de resolver alguma coisa com alguém, que façamos, né? Essa oportunidade nem todos têm. Isso é bacana, mas a gente não pode ficar baseado nisso. A gente tem que começar a trabalhar a ideia de que as coisas se resolvem com a gente, dentro da gente. É você ficando em paz com seus pensamentos. Porque muitas vezes o problema que você tem com o outro é um problema que você está tendo dificuldade em lidar com você. E aí você quer ouvir coisas, você quer o aval do outro, às vezes você quer uma reconciliação, que na verdade você mesma está pendente disso, você não se perdoa, você não aceita essas falhas, né, que você acaba projetando no outro. Enfim, então as emoções, elas ficam mal resolvidas porque a gente vai criando ao longo da vida ilusões. Ah, não, isso aqui só vai se resolver se eu tiver a chance de falar isso para fulano. Ah, isso aqui só vai se resolver quando fulano mudar. Esse conflito familiar só vai se resolver quando a pessoa chegar onde eu quero. É ilusão. Pode acontecer de você ouvir aquilo que você quer, pode acontecer da pessoa mudar e ainda assim você continuar arrastando aí uma corrente, né, emocional na sua cabeça porque você mesmo não está bem resolvido, né? Nem você sabe como é que estão as suas emoções. Então, essas emoções de tristeza, uma tristeza muito profunda, mágoa, nossa, mágoa, certamente vai se transformar em alguma doença, né, no seu corpo se você ficar cultivando a mágoa. Mágoa é aquele veneno que você toma, né, na verdade que você acha que você está oferecendo ao outro, porque você sente de alguém, eu tenho mágoa do fulano, e aí você acha que isso vai fazer mal para a pessoa de alguma forma, né? Porque você vai manter aquilo, que você vai manter o seu orgulho, e na verdade você está se envenenando desse sentimento, né? Dessa emoção. Então por isso que eu falo que as coisas têm que ser resolvidas dentro da gente. E aí voltando à questão do hiperdia, esses pacientes relatavam situações que estava ali muito claro, né? E não só para mim como psicóloga, mas para a equipe toda multiprofissional, o quanto ali havia realmente um foco muito grande emocional. Porque ao longo da terapia, porque a terapia era semanal, os outros acompanhamentos era tipo mensal, enfim, tinha uma outra periodicidade. E eles não faltavam, sabe? Era um projeto oferecido pelo SUS e eles não faltavam. A terapia em grupo começou e terminou o projeto com uma sala repleta de pacientes. Pelo contrário, foi aumentando por essa necessidade. E eles falavam claramente, eu parei de ter que tomar mais remédio para pressão, agora eu tomo só um. Eu fazia tratamento para diabetes e agora consegui controlar. Não tinha controle, né? E aí, na doença psicossomática, você pode surgir uma doença a partir das suas emoções mal processadas, como você pode agravar doenças já existentes, né? Por isso que a gente fala que a cabeça é tão importante em qualquer tipo de tratamento que você faça, qualquer um mesmo, seja para um tratamento de enxaqueca, né? Um tratamento, como eu falei, para alguma coisa relacionada à sua pele. Lesões na pele, né? São muito característicos de problemas emocionais, muito ligado à tristeza, né? Pessoas que têm dificuldade em chorar, pessoas que têm dificuldade de se fazer entender como estão ali as suas emoções. É muito comum aparecer aquelas manchinhas roxas, podem aparecer manchas de qualquer tipo, como eu falei, vai depender do organismo daquele indivíduo, né? Vai depender da predisposição. Mas é muito comum, né? Manchas roxas pelo corpo. Uma outra coisa que é muito comum também, que vem muito da questão emocional, da ansiedade, do estresse, é a herpes, né?
A gente tem uma demanda muito grande em consultório também, e aí quando você investiga, houve um momento de estresse, né? Uma fase difícil em que aquela pessoa passou e posteriormente aparece essa resposta no corpo. Então, assim, a gente precisa primeiro cuidar das nossas emoções. Primeiro não, acho que é em conjunto mesmo, né? Mas a partir do momento que você desenvolver alguma coisa, principalmente aquelas doenças que você trata e nunca vão embora, né? Nunca curam realmente, nunca saram. Ou que você vive voltando a ter. A tristeza, como eu falei, é uma das emoções que fazem o seu corpo adoecer. O estresse, né? Quando você está passando assim por um momento, o estresse significa que você não está dando conta de alguma coisa, né? É o seu corpo pedindo socorro, me ajuda, eu não estou aguentando isso aqui, né? As pessoas queixam muito da falta de memória, é o que eu mais ouço atualmente. As pessoas, nossa, eu não consigo me lembrar das coisas, eu estou esquecendo nomes, eu saio de casa, esqueço o celular, esqueço a chave. Coloco na geladeira objetos que não são da geladeira, porque tá faltando foco, né? A gente está tendo uma vida que a necessidade de pedir socorro aparece nisso, né? No esquecimento, na falha da memória. Quando você guarda uma coisa num lugar e era de outro, significa que você não está conseguindo exercitar a sua atenção plena. A atenção naquilo que realmente você está fazendo. Eu até fiz uma live, né? Eu falo que uma live aleatória. Foi que dia? Acho que foi terça-feira. E eu tava lavando louça, né? Pensando nessas coisas, que a gente não. A gente tá aqui, mas tá pensando no que vai acontecer lá na frente. Às vezes você tá lendo um livro, pensando em outra coisa, você tem que ficar voltando, né? Na leitura para você conseguir focar. Então, tudo isso mostra que tem alguma coisa errada acontecendo com você. Mas errada no sentido de como você tá conduzindo a sua vida. Que quando se trata de emoção, gente, a responsabilidade cai sobre nós. Não adianta a gente falar. Eu ouço muitas pessoas falando assim: ah, eu tô passando por isso na minha vida por causa do fulano. Mas de alguma maneira você tá permitindo, né? As pessoas não adoecem a gente. A gente é que se deixa adoecer pelo que nós permitimos que as pessoas façam com a gente. E o corpo responde de imediato, né? A própria insônia, né? As pessoas que não têm dificuldade para dormir, porque a mente está ali, uma turbulência danada, aquele pensamento constante, não consegue calar, né? Não digo nem calar, mas silenciar a mente, que é muito importante, que cada coisa tem o seu momento. A hora de dormir é a hora de dormir, mas a gente não consegue agir de acordo com o momento. A gente está sempre muito acelerado e o pensamento mais ainda. O pensamento não tem um limite, o pensamento não tem uma forma. Então, se a gente não tiver o mínimo de disciplina, o mínimo de organização nesses pensamentos, eles vão te levar para um lugar, muitas vezes, não muito legal. Porque na ansiedade, esses pensamentos tendem a vir mais negativos. Uma coisa muito interessante que tem a ver com isso é a fé. E aí, quando eu falo de fé, gente, não é fé religiosa especificamente, tá? Pode até englobar. Mas a fé que você tem nas coisas. A fé que você tem num tratamento, de que aquele tratamento vai dar certo. Na verdade, isso não acontece de uma maneira mágica, né? Esse comando que a gente envia, que o nosso cérebro envia para o nosso corpo, ele vai influenciar, por exemplo, na produção das células mais saudáveis ou de células adoecidas, enfim. Existe algo realmente orgânico acontecendo ali. Eu até separei aqui um texto bem curtinho de um livro, eu vou ler para vocês, bem interessante, que vai exemplificar isso. Porque assim, as nossas emoções, elas não são algo que a gente não tenha controle. O que acontece é que a gente não percebe, né, a falta de percepção dessas emoções, de como você funciona, faz com que você se perca no meio disso tudo. No meio da rotina, no meio do dia a dia, quando você tem muitos compromissos, dificilmente você para se ouvir, você para entender que aquilo ali não está te fazendo bem. E aí vem aquela história, se você não se para por bem, vai parar por mal. Então é o seu corpo reagindo a uma agressão que você está se fazendo. Porque quando chega ao ponto de você ter sintomas físicos, né, é porque o seu corpo está te parando, porque você não conseguiu ter esse entendimento de que você precisava parar, que você precisava desacelerar. Então eu vou ler aqui esse trechinho para vocês, que é bem interessante.
É do livro Mente, Caráter e Personalidade. Diz assim: se tens a mente impressionada e fixa na ideia de que o banho te fará mal, a impressão mental se comunica com todos os nervos do corpo. Os nervos controlam a circulação do sangue. Portanto, o sangue, por causa da impressão mental, é confinado aos vasos sanguíneos e perdem-se os bons efeitos do banho. Tudo isso se dá porque o sangue é, pela mente e vontade, impedido de fluir prontamente e vir à superfície para estimular, despertar e promover a circulação. Suponhamos, por exemplo, que tenhas a impressão de que se tomares banho sentirás frio. O cérebro manda essa informação aos nervos do corpo e os vasos sanguíneos, em obediência à tua vontade, não podem realizar seu trabalho e promovem uma reação após o banho. Então, esse trechinho, né, mostra pra gente que não é uma coisa mágica que acontece. Tudo tem uma lógica, né? Água, peraí. Tudo tem uma lógica. É de fato uma engrenagem. Então, quando a gente pensa alguma coisa, por que o pensamento negativo ele é tão perigoso? Exatamente porque é um comando que você está enviando e aí o seu corpo vai atender esse comando de alguma forma. Eu estava falando do tratamento. Se você põe fé no tratamento que você está fazendo, você está enviando um comando positivo de que aquele tratamento vai dar certo. É mais ou menos o mecanismo do placebo, né? Quando você faz parte aí de um estudo, de uma pesquisa, né, onde um grupo toma um remédio que realmente é eficaz, né, quimicamente, e o outro grupo toma só um placebo, né, um remedinho de açúcar, de farinha, enfim. Os dois grupos, nenhum deles sabe o que está tomando. Então, todo mundo tem que ter fé de que aquela medicação vai realmente ter efeito, vai ter resultado. E aí é o comando que você está enviando. E, obviamente, que o seu corpo, em termos de células, nervos, enfim, tudo vai se abrir para isso, né? Vai aceitar esse comando. Então, existem várias teorias, né, que falam que a gente tem o poder da autocura. E assim, embora não tenha nada muito concreto ainda, eu acho que isso tem muita coerência, né? Porque a gente pode criar dores. Se eu posso criar dores, por que eu não posso realmente me curar, né? Por que eu não posso regenerar alguma coisa? E existem até algumas coisas mais... algumas evidências, né? Em relação a isso, a processos inflamatórios, de pessoas que fazem tratamentos alternativos e conseguem ter um bom resultado. Então, assim... A fé que você coloca no tratamento, a fé que você coloca no medicamento, de que aquilo vai dar certo, é às vezes muito mais importante do que todo aquele processo. Claro que eu não estou dizendo, gente, de maneira alguma, que a medicação não é importante, né? Não. Mas a medicação, ela vai ter um limite. Quimicamente, ela vai estar entrando no seu organismo. Mas se esse comando que você enviou para que a absorção disso seja positiva, o seu corpo vai responder de uma forma a bloquear o efeito, né? A gente pode promover dor. Eu, por exemplo, tenho pavor de agulha. Pavor mesmo, gente. É algo assim bem patológico. E aí, quando eu vou me expor a uma situação, né, fazer um exame de sangue, ou se eu precisar tomar alguma injeção, alguma coisa assim, eu sinto uma dor muito maior do que o normal, porque eu fico muito tensa, né? Eu tensiono os meus músculos. Então a tendência é de que eu aumente a sensação de dor em função do que eu enviei para o meu cérebro. Eu já sinto dor, eu já sinto dor antes de encostar. Gente, eu tenho que beber mais água. Peraí. Vou tentar falar mais devagar que a voz está começando a falhar. Antes da agulha encostar, eu já sinto dor. Porque eu me preparei para aquilo. Eu me preparei para a dor. Eu me preparei para que aquilo seja realmente algo, para mim, muito desagradável. Então, automaticamente, eu vou sentir mais dor. Tanto que às vezes no exame de sangue, assim, eu fico naquela expectativa, antes de chegar eu já tô começando, eu já imagino como é que é a picadinha da agulha, então eu já sinto a sensação dessa dor. E com isso a gente faz em tudo que a gente projeta, né? Um pensamento de tensão, um pensamento de desagrado. E é importante a gente estar atento a essa questão do como está o seu pensamento, né? Se ele é positivo, se ele é negativo.
em que ele está te influenciando. O pensamento negativo, ele não é útil para nada, né? A gente se prepara sempre para o pior. E à medida que você se prepara para o pior, o seu cérebro não vai dar o melhor dele, porque você já está se sentindo na garantia do pior acontecer. Então, assim, explicando um pouquinho dessa questão do sintoma físico que as pessoas acham que quando alguém fala, né? Você chega no pronto-socorro com uma crise qualquer, com uma crise de ansiedade, você sente sintomas físicos na crise de ansiedade, né? Você sente taquicardia, tem gente que sente a sudorese, as mãos ficam muito frias, sente tontura, enfim. Tem gente que sente falta de ar, uma série de sintomas. E aí, quando a pessoa chega no pronto-socorro com essa queixa, achando que tá, por exemplo, infartando, né? Ou tá morrendo, tá tendo uma morte súbita, alguma coisa assim, o profissional percebe. E aí ele fala, olha, isso é provavelmente você está tendo uma crise de ansiedade, ou então é uma coisa que é da sua mente. A pessoa na mesma hora se sente quase que insultada, né? Entendendo que aquilo ali, a pessoa está dizendo que ela está simulando esses sintomas, como eu falei lá no início. E não é. Os sintomas, de fato, eles existem. Então ninguém está duvidando do sintoma. A gente está falando da origem do sintoma. A origem é que tem um caráter emocional. A origem dela foi provocada por alguma emoção, que pode ser uma preocupação, né? Quando você, por exemplo, está muito focado em alguma coisa, quando você está com muito medo de alguma coisa e você não consegue lidar com isso, ou você não consegue. Às vezes a gente nem tem consciência de que aquilo está fazendo mal pra gente. É muito comum a gente ter que investigar qual é o problema emocional que está por trás daquele sintoma que aparece. Eu tenho também uma experiência com uma paciente no consultório que ela tinha o diagnóstico de fibromialgia e aí ela veio encaminhada de uma especialidade e ela sentia assim dores no corpo inteiro, ela sofria muito com essas dores constantes, ela dormia e acordava com dor e isso já estava se arrastando há quase um ano. E aí ela vivia à base de medicamento, as dores só amenizavam com o medicamento, mas nunca cessavam. E aí ela foi muito resistente para a terapia, porque na verdade, na cabeça dela, ela tinha que descobrir um remédio que tratasse a dor dela. Então ela ficou focada nessa questão da medicação, do tratamento, né, uma coisa mais física, mais concreta. Porque no fundo as pessoas no imediatismo, elas acreditam que vai ter uma pílula mágica, né, um remédio que vai resolver aquele problema. E aí, quando ela começou a terapia, que ela foi se abrindo, né, ao longo das sessões, ela foi falando sobre a vida dela, sobre o que incomodava, ela descobriu no próprio atendimento coisas que ela nem sabia que a perturbavam, assim, que ela começou a falar e entendeu quanto aquilo trazia uma mágoa, coisas que ela estava guardando há muito tempo e que ela não permitia que isso aparecesse no campo da consciência dela mesma, não admitia para ela mesma. E aí ela chorava nas sessões, enfim. Depois de mais ou menos uns 2 meses de sessões, onde ela começou a ter mais consciência das emoções dela, de tudo que acontecia, os sintomas, né, aquelas dores intensas, elas foram diminuindo. E o curioso é que logo na quarta, se não me engano, na terceira sessão, foi antes de um mês de terapia, na terceira sessão ela já veio com esse retorno, né? Falou assim, eu tô conseguindo dormir sem dor. Agora eu sinto dor durante o dia, né? E aí, geralmente, quando ela tinha, assim, mais agitação na rotina, onde sentia mais dor. E após esses 2 meses de atendimento, ela começou a ter dores muito esporádicas. E aí ela já estava entendendo as emoções dela. Resumindo, depois de 6 meses de terapia, ela não estava mais tomando metade dos remédios que ela tomava, ela estava mantendo uma única medicação e as dores tinham cessado, né? Ela sentia assim, de forma bem eventual, aquelas dores diárias, constantes, né? Que traziam tanto incômodo, tanto sofrimento, tinham realmente acabado. Por quê? Porque ela começou a entender as emoções. Ela começou a colocar para fora aquilo que estava fazendo tanto mal para ela. Ela começou a resolver coisas de mágoas que ela tinha com pessoas que inclusive já tinham falecido, né? Por isso que eu falei que você não precisa, se você tem um problema com alguém, uma mágoa, alguma situação de decepção, uma tristeza, não necessariamente você tem que resolver com aquela pessoa, porque às vezes você não vai ter essa oportunidade, né? E ela resolveu essas mágoas, coisas que tinham acontecido lá no passado da vida dela, com ela mesma, né? Na própria sessão ela elaborou, ela entendeu, né, o que tinha acontecido, ela conseguiu enxergar
por outros ângulos, e isso trouxe esse entendimento, isso trouxe a cura, né? Essa percepção, né, para ela foi balsâmica, né? O fato dela colocar para fora, dela entender. E aí ela passou a usar muito o choro no dia a dia dela, né? E é uma coisa que eu falo, gente, vamos desconstruir da nossa mente que o choro é ligado à fraqueza. Não chora quem é fraco, não chora quem é derrotado, nada disso. O choro, ele tem uma função. Para que a gente vem com essa função, né? Então ele traz um alívio, é muito importante. Eu não estou falando do choro desequilibrado, daquela pessoa que chora por tudo, que isso aí já indica uma outra coisa, né? Aí isso já é, na verdade, o próprio sintoma. Aquela pessoa que chora por absolutamente tudo, isso já tá mostrando que você precisa aí tratar alguma outra coisa. Mas eu digo aquele choro assim que vem aquela vontade porque você tá muito triste ou porque você tá naquele dia você tá se sentindo deprimido, né? Porque às vezes você não tem a depressão, mas você tem episódio depressivo. Né, você está passando por sintomas da depressão sem que você tenha a doença. É uma coisa bem pontual. E aí, nesse momento que vem essa vontade de chorar, que muita gente fala assim, não vou chorar, senão eu vou ser fraco. Não precisa chorar na frente de ninguém, né? Vai pro quarto, vai pro banheiro, vai para um cantinho, mas deixa essa emoção sair. Porque se esse choro tá vindo, muitas vezes é uma forma de você não somatizar no seu corpo aquela emoção, né? Porque se você não verbaliza, se você não chora, se você não externa isso de alguma forma, uma outra coisa, a doença psicossomática, antes dela se manifestar no corpo, ou até ao mesmo tempo, ela também se manifesta através do nosso comportamento. Então, assim, períodos onde você fica mais agressivo, né, verbalmente, mais irritadiço, mais impaciente, isso já é também um prenúncio de que alguma coisa não tá legal nas suas emoções. É algo transbordando, né? É como se o seu lixo estivesse saindo ali naquele momento. Então, a gente tem que ficar atento ao nosso comportamento. Atento à forma que a gente está lidando com o outro. Existem situações onde as pessoas têm momentos agressivos sem que ela seja agressiva. Né? Eu estou falando especificamente da agressão verbal, né? Do jeito de falar, forma de ser, não necessariamente agressão física, mas pode também, né, ser agressão física. Então, esse comportamento que você está percebendo, que não te define, né, que não diz quem você é, mas diz como você está e diz principalmente como pode ficar a sua saúde, né, física, é muito importante você dar atenção. E até, às vezes, alguém do teu convívio familiar, né, do teu convívio no trabalho, que percebe, que fala assim, peraí, essa pessoa não é desse jeito, ele tá agressivo, em vez de rebater brigando, é tentar entender, peraí, tá acontecendo alguma coisa com essa pessoa. Porque a gente tem uma mania de reagir de imediato, né? A gente não para analisar a situação e isso cria conflito. E isso cria os adoecimentos, né? Nos relacionamentos e na gente. Então, se você identificou que tem alguém que você conhece, que não tem aquela característica, mas que ela anda mais agressiva, mais irritadiça, mais intolerante, é alguma coisa que ela está querendo te dizer através desse comportamento. Porque tudo na gente fala. A nossa forma de falar fala, a nossa forma de vestir fala, a nossa forma de dormir fala, tudo fala, o corpo fala, né? Como a gente projeta o corpo. Então a gente tem que ficar atento a todos os sinais e não ficar ligado só à nossa fala. E aí, voltando à questão dos sintomas físicos, quando uma pessoa desenvolve uma doença com sintomas físicos, ela não está simulando porque isso é das emoções. É a mente comandando o corpo. E a mente vai comandar o corpo de acordo com o que ela mais tem dentro dela. Uma pessoa que está bem resolvida, uma pessoa que está em paz, ela não vai adoecer o corpo. A não ser que ela de fato tenha um problema orgânico, aí é uma outra história. Mas de origem emocional, ela não vai adoecer. Eu também já tive a oportunidade de trabalhar e ainda trabalho com pacientes com câncer, né, na parte da psico-oncologia, e é incrível como a gente percebe a influência das emoções. E aí vocês podem falar assim para mim, peraí, Bruna, mas você tá querendo me dizer que um problema emocional pode gerar um câncer? Tô, tô. Considerando aquilo que eu disse em relação à predisposição. Claro que
não é só o problema emocional, mas ele vai contribuir para a formação, né, daquele câncer, seja ele através de um tumor, enfim, do que for. Não é que a sua emoção vá se transformar em câncer, não é todo mundo que tem problemas mal resolvidos emocionais que vai ter câncer. Vamos considerar sempre a condição do indivíduo, né? A particularidade daquele indivíduo. E aí, dependendo dessa predisposição, que geralmente é genética, né, familiar, pode sim um problema emocional mal resolvido contribuir para a formação daquela doença, inclusive do câncer. Uma outra coisa muito interessante em relação às emoções é a forma como esse paciente lida, por exemplo, com a doença, com o tratamento desse câncer. Dependendo do estado emocional, esse tratamento é muito mais doloroso. Né? Dependendo do que ele acredite, né? Porque tem paciente que recebe o diagnóstico de câncer, e obviamente que é um diagnóstico muito ruim, né? Ninguém quer, na verdade, ninguém quer adoecer, mas algumas doenças são mais temidas que outras. Ele já entende que aquele diagnóstico é uma sentença de morte. Né? A maioria, quando a pessoa ouve você está com câncer, ela já entende que aquilo ali é uma sentença. E todas as pessoas, gente, assim, eu acho que é unânime, num primeiro momento entendem que vão morrer daquilo. E não é o que acontece, né? Dependendo do estágio, dependendo do tipo de câncer, enfim, existem muitas possibilidades para que você consiga tratar e que essa doença seja curada, né? Esse câncer seja curado. Mas é a primeira ideia que a gente tem. Tanto que há um tempo atrás, você vê como o emocional ele influencia, né? Há anos atrás, né? Talvez, sei lá, uns mais de 20 anos atrás, não sei. As pessoas ainda tinham receio de falar, né? A palavra câncer. Falavam aquela doença. Nossa, fulano tá com aquela doença. Porque falar nisso remete a algo muito ruim, né? Remete a algo que já tá dizendo assim, nossa, fulano vai morrer. E a gente sabe que não é assim, né? E ainda mais hoje com o avanço, né, da medicina, da ciência, existe tratamento, praticamente existe possibilidade de cura para todos os tipos de cânceres. E aí vai depender de uma série de coisas, né? Do estágio, enfim, da condição de saúde e das emoções, né? Então, os pacientes que lidam de uma forma melhor, acreditando naquele tratamento, acreditando que realmente há a possibilidade da cura, tudo nele, todo o corpo vai responder a essa crença. E aí essas células vão se renovar com muito mais facilidade porque houve um comando. Então é uma coisa muito orgânica mesmo, como eu falei, é mais físico até, né? Porque a gente acha que o que é das emoções é tudo subjetivo. E nem tudo é subjetivo, né? Subjetivo, gente, é o entendimento das emoções. Mas tudo em relação ao funcionamento do corpo é concreto, é real. É através de alguma químicazinha, é através de alguma célula, é através de alguma coisa muito pequenininha, mas que existe, né? Que está ali, concreta no nosso organismo. Então a gente precisa desconstruir essa ideia de que o emocional é uma coisa boba, é uma coisa que não tem importância, é uma coisa que é passageira e que a gente não deve ligar para isso. Pelo contrário, as emoções elas ficam no campo da mente enquanto você tem consciência delas, ou até que tenha consciência delas, e se isso não acontecer, se isso ficar pesado demais, automaticamente o seu corpo vai sentir. Algumas pessoas, por característica, têm mais chance de envolver doenças psicossomáticas, né? Várias. E outras pessoas menos. Isso vai depender também de como vai funcionar esse psiquismo. Pessoas mais assim impressionadas, pessoas mais sensíveis, que sofrem, né? O sofrimento, como qualquer sentimento, ele é muito também particular. O que de repente vai me causar sofrimento em você não vai. Então é importante a gente conseguir mensurar isso pra gente e nunca querer mensurar a emoção e o sentimento do outro, porque não é possível, a gente não consegue, né? Assim como a gente também não deve banalizar ou supervalorizar. Então, assim, a gente não deve dizer para a pessoa que a pessoa está fazendo drama, porque ainda que seja, é o sentimento dela. Se ela tem uma tendência a dramatizar mais as coisas, né? E às vezes tem mesmo, às vezes é real, é a forma dela sentir, é a forma dela externar aquela emoção. Então, toda doença que é psicossomática, que vai ter uma origem emocional, mas vai estar no seu corpo, na verdade, ela vai ser tratada em conjunto. Porque aí, a partir do momento que você entendeu que essa doença tem origem nas suas emoções, ok.
que você vai fazer? Você vai ficar tratando só com a terapia? Seria esse o protocolo? Não. Você vai tratar os dois. Porque, embora seja uma doença de origem emocional, ela existe no seu corpo. Só que tomar só o remédio vai apagar aquele incêndio ali. Porque essa doença representa um incêndio. Aí você vai tomar o remedinho, vai apagar o incêndio. Logo depois ele vai começar de novo. Então você vai fazer o certo, né? O caminho certo para o tratamento é fazer a psicoterapia. Em alguns casos, dependendo do agravamento emocional, né, do quanto seja esse afetamento, é necessário até fazer uso de alguma medicação psicotrópica que vai ser prescrita pelo psiquiatra e o tratamento daquela especialidade. Né? Se for um problema no estômago, vai ser com gastro, se for um problema de pele, com dermato. Então é importante que haja esse tratamento em conjunto. Se houver a possibilidade desses profissionais estarem em comunicação, perfeito, esse é o ideal. Nem todo profissional pensa dessa forma, nem todo profissional trabalha, né? Dessa maneira em equipe, multiprofissional, enfim, mas é o ideal, né? Porque eles vão poder acompanhar e enxergar ele como todo, né? Como realmente o ser integral. A gente não é só uma parte, né? A gente não é só um braço, não é só uma perna, não é só uma barriga, não é só um coração, não é só um pulmão. A gente é o todo. Então, o ideal é que seja feito um tratamento em conjunto. A psicoterapia tem um papel fundamental e muitos casos eu tenho em relação a isso, né? Muitas pessoas que chegam para mim, que já foram viradas do avesso, já fizeram todos os exames possíveis e impossíveis e não conseguem entender por que aquilo não melhora, não conseguem encontrar uma origem, né? Mas de onde surgiu? E aí elas começam esse processo analítico. E existem casos em que a pessoa nem faz o tratamento para aquele determinado problema da saúde física e ficam só com a terapia. Então, isso vai depender do diagnóstico, isso vai depender do desenvolvimento, vai depender de uma série de fatores. Em todo caso, a gente recomenda sempre uma investigação, porque acontece do paciente chegar pra gente, ele não passou ainda por nenhum médico, mas ele faz uma queixa de alguma coisa física, até em relação à própria depressão. Eu gosto de encaminhar esse paciente, né, para um clínico, enfim, ou para onde eu estou identificando aquela queixa numa parte específica do corpo, para que seja investigado fisicamente e que a gente elimine todas as hipóteses. Ah, não, eliminou todas as hipóteses de que é alguma coisa física, de que tenha uma origem ali específica no seu corpo, aí sim a gente fica com a hipótese de trabalhar só as emoções em função daquilo, em função daquela doença. Tá dando para entender, gente? Tá ficando claro? Então é importante que primeiro a gente faça essa investigação, que a gente não fique supondo, porque se o paciente chega para você falando que ele sente um ataque cardíaco, aí ele leu lá em algum lugar na internet ou num livro, enfim, que aquele problema é emocional, é de ansiedade. Eu, Bruna, psicóloga, eu vou bancar que aquilo ali é só emocional, sem que ele tenha investigado o coração dele, sem que ele tenha procurado um cardiologista? Não, né? Eu não posso fazer isso, seria uma irresponsabilidade. Então, se ele não passou por aquela especialidade que vai investigar aquele sintoma físico, não cabe a mim de imediato dizer que aquilo é emocional. Eu posso até ter esse entendimento. Eu posso já de cara perceber que aquilo ali é uma ansiedade, né, um transtorno, mas eu encaminho para que ele seja realmente investigado, seja feita ali uma avaliação. Passou um monte de coisa que eu não vi. Gente, um monte de pergunta que eu não vi. Peraí. Já vou ler as perguntas. Tá acabando, é isso mesmo, gente? Me perdi aqui, nem vi a hora. Então, essa investigação, eu acho que é muito importante a gente ver essa investigação, fazer essa investigação, e aí eliminou a hipótese, a pessoa tá segura, não tem problema nenhum clínico ali, é um problema físico, aí a gente vai trabalhar as emoções. Deixa eu olhar aqui as perguntas. Qual a diferença entre doenças psicossomáticas e somatização? A Cláudia está perguntando. Cláudia, é a mesma coisa, tá? Porque tem gente que usa só o psicossomático, mas é a mesma coisa. A somatização das doenças, né, das emoções, que formam um problema físico.
Não tem diferença, não. É só uma questão de termo mesmo. Deixa eu ver o que que mais tem aqui. É a importância dos grupos anônimos, né? A Cláudia tá falando de novo. Sim, muito importante. Nesse grupo do Hiperdia, isso ficou muito claro para mim. Deixa eu ver o que tem mais de pergunta. Muita gente se identificando, mas é porque todo mundo passa por isso de alguma forma. Por exemplo, quando eu tenho um dia muito estressante, eu tenho uma tendência a ter enxaqueca, né? Quem me conhece, convive comigo, sabe que de vez em quando eu desapareço da vida. Eu falo que a enxaqueca me deixa completamente inútil. E quanto mais eu passo por momentos estressantes, se eu tiver um dia muito estressante, eu vou ter essa enxaqueca, né? Então, assim, é uma predisposição do meu organismo, alguma coisa que eu não dei atenção, a sobrecarga, né? A gente se sobrecarrega e o corpo sente. A Sandra tá falando aqui que tem muitos conflitos com a irmã e provavelmente isso deve te gerar, né, alguma coisa física. A Fernanda tá falando, cuidar primeiro da sua casa para que o outro possa chegar. Exato, exato. Até o relacionamento com o outro, se você não tá bem com você, ele não vai ficar confortável. Tá esclarecedora. A Fernanda tá falando dos esquecimentos. Esquecimento é o mal da atualidade, gente. A falta de foco, né? As demandas, a gente tem muita demanda. Então você quer dar atenção a tudo, você quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo. E isso não é legal. É importante a gente conseguir focar. Primeiro, para viver aquele momento. E segundo, para não sobrecarregar o cérebro. Uma coisa legal que eu falo, é uma dica, né, para a gente prevenir e até mesmo ao mesmo tempo melhorar essa questão da memória, não fica guardando na mente aquilo que você pode anotar. Tem gente que acha que é o contrário, que você tem que ficar guardando o número de telefone, lista de compras. Não, isso não é importante, isso é memória temporária. Tudo que é temporário, tenta colocar numa listinha. Número de telefone, você acessa no celular, lista de compras, não guarda na cabeça, porque você está ocupando um espaço para uma coisa que de repente vai ser mais importante. Então, tudo aquilo que for de memória temporária, anota, que aí você não vai sobrecarregar o seu cérebro com coisas, a sua memória, com coisas pequenas e banais, tá? A Adriana tá falando, eu não consigo desligar, fico sempre acelerada. Mas então, se você não faz isso por bem, o seu corpo vai acabar fazendo isso por mal, né? Então é importante, meditação é muito legal, yoga é muito legal, atividades onde você possa. Só um minutinho, gente. Atividades onde você possa dar uma relaxada, caminhada é muito legal, que você vai canalizando, né? E aí você tende a relaxar mais. Depois que assisti a live da louça, lavei minhas louças com mais prazer. Ah, que legal! A live de terça, né, gente? Foi gostoso, eu também gostei. Aqui, a Cássia tá dizendo que meditação ajuda muito, gente. A Samanta mandando beber água. Eu perdi um monte de coisa aqui. A Tamira está falando que o ansioso nunca tem pensamento positivo, nunca. É impressionante isso. E aí eu digo, gente, se a gente usasse o poder que a gente tem pro bem, pro nosso bem, ninguém segurava a gente. É porque a gente, infelizmente, usa isso de forma negativa, né? A gente usa a nossa mente contra a gente. Porque o mesmo poder que você tem de criar ou potencializar uma doença, pensa se você usa isso para você ficar bem, né? Para você se curar, para você potencializar um tratamento, alguma coisa boa em você. Então a gente, do mesmo jeito que você tem ele negativo, você poderia usar positivo. É o mesmo trabalho, né? Controlar as emoções. Ai, gente, tá acabando. Posso voltar? Vocês voltam comigo? Só pra gente fechar isso aqui que eu perdi um monte de coisa. Vai acabar. Eu vou voltar, tá? Quem quiser voltar comigo,